Olá, caros alunos do nono A, nono B e nono C. É com muita satisfação que vamos iniciar nossa aula remota número 20, né? Debatendo ainda o tema Equações do segundo grau, que faz parte do capítulo 4. Desejo que todos vocês estejam bem, né? E possamos ter uma atividade muito bacana durante este dia, né? Terça-feira, dia 15 de setembro, né? Hoje é 15 de setembro de 2020. Então vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar a resolução de equações do segundo grau incompletas, como vocês podem ver aí no destaque na minha folha aí abaixo, né? Então, antes da gente começar a ideia de resolução em si, a gente tem que recordar a diferença que existe entre equações completas e incompletas do segundo grau. Primeiro, a gente vai lembrar a forma geral de uma equação do segundo grau. Vamos lembrar aqui, gente, ó. Qual é a forma geral? É ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esta é a forma geral de toda a equação do segundo grau. Tá? É a forma geral. Pronto. Quando é que uma equação do segundo grau ela é completa? Quando os coeficientes a, b e c são todos diferentes de zero. Então, nós lembramos que a, b e c, nesta forma geral, são os coeficientes. Em outras palavras, são os números. Coeficiente quer dizer número. Tá? Então, ela é completa quando os três não são zero. Quando é que ela é incompleta? Nós temos três situações de equações incompletas do segundo grau. Ou do segundo grau incompletas, né, na verdade. Então, a primeira situação é quando nós temos a diferente de zero e b igual a zero e c também igual a zero. Lembre-se, a é o único dos coeficientes que não pode ser zero. Então, a primeira situação, o a não é zero, nunca ele é zero, mas o b e o c são zeros. Ok? Então, como é que fica aqui? Fica assim, ó, ax ao quadrado igual a zero. Esta é o primeiro caso de equação do segundo grau incompleta. O segundo caso é quando, de novo, a não pode ser zero, a gente já sabe disso, mas o b também não é zero, porém o c ele é zero. Então, aqui nós temos a e b diferentes de zero, porém o c igual a zero. Aqui nós temos a forma geral que ó, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Pronto, é o segundo caso. E o terceiro caso de equações do segundo grau incompletas é quando a não é zero, b é zero. Vou riscar aqui, gente, desculpem, tá? B é zero e o C não é zero. Pronto, nesse caso, quem é o zero? É o B, né? Então, aqui nós temos esta seguinte forma geral. Ax ao quadrado mais C igual a zero. Pronto. Em cada uma delas, o destaque é o seguinte. No primeiro caso, nós temos tanto o B quanto o C iguais a zero. No primeiro caso. Por isso que ficou apenas ax ao quadrado igual a zero. No segundo caso, apenas o C é zero, ficando nesse formato. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. No terceiro caso, quem é igual a zero é o B. B igual a zero, ficando ax ao quadrado mais c igual a zero. Tá bom? Então, fiquem atentos a essas ideias, porque a gente vai utilizá-las agora em situações problema e em exemplos, tá?
Pronto. Então, aqui nós temos o primeiro caso no qual a equação do segundo grau é incompleta. Então, o que é que nós temos, que nós conseguimos verificar aqui? Está aqui a expressãozinha de forma geral que representa esse primeiro caso, ax ao quadrado igual a zero. Aqui, se a gente fosse retirar os coeficientes, nós teríamos o quê? Teríamos que a ele não é zero, ok? Porém, como não aparece o b nem o c, quer dizer que tanto o b é igual a zero, quanto o c é igual a zero. Por isso que ela é uma equação incompleta do segundo grau de b e de c. Não está faltando b e c aí, tá bom? Quando ele diz que a diferente, isso aqui é o símbolo diferente. Diferente de zero é porque o a é qualquer número real menos o zero. Ele nunca pode ser zero. É o único que não pode ser zero, é o a. Pois bem, então vamos logo para o exemplo. Não tem muita discussão. O formato é este aqui. Este é o formato quando b e c são zeros ao mesmo tempo. Então não tem segredo. Como é o exemplo? Muito fácil. Preste atenção. O exemplo é o seguinte, ó. 4x ao quadrado igual a zero. Está aqui o exemplo. Vamos resolvê-lo. Porém, antes de resolver, eu quero dar um destaque para vocês muito importante aqui agora. Ó, preste atenção. O que é que acontece aqui quando a gente tem ax ao quadrado igual a zero? Aqui no primeiro membro, ax ao quadrado, todos nós lembramos que é uma multiplicação, significa uma multiplicação. É como se fosse a vezes x ao quadrado igual a zero. Vocês percebem isso, gente? Que nós temos a vezes x ao quadrado igual a zero. Logo, como eu multiplico dois números, a é um número, é um coeficiente, x também é um número, tá bom? A é coeficiente, portanto é número, e x é uma incógnita que tem o seu valor, tem um número que representa esse x, né? Então, aqui nós temos dois números, a e x, que estão sendo multiplicados. Agora, perceba uma coisa. Qual é o resultado desta multiplicação? Se você disse que é zero, você está entendendo do assunto, você compreendeu a ideia. Então, aqui nós temos a vezes x ao quadrado é igual a zero. O que significa que, substituindo dois números que multiplicados vão dar igual a zero. Então, ao substituirmos dois números e multiplicá-los, dá igual a zero. É isso que ele está dizendo. Tá? Preste atenção. O que é que nós sabemos de uma equação do segundo grau com relação aos coeficientes? Que a, coeficiente a, nunca ele pode ser zero. Então, se o a não pode ser zero, significa o quê? Ora, se o a não é zero, e multiplicando o valor do a por x dá zero, o x só pode ser o quê, gente? Só pode ser zero. Então, isso é uma propriedade muito importante que diz mais ou menos assim. Se o produto de dois números é zero, é porque pelo menos um desses números tem que ser zero. Ok? Então, se o a não pode ser zero, com certeza o x vai ser zero. Então, guarde essa propriedadezinha na sua cabeça. Se o produto de dois números é zero, é porque um deles, pelo menos, é zero. Tá? Então, como é que fica aqui? Então, a partir desse entendimento, você já sabe a resposta. Qual é a solução desta equação do segundo grau no exemplo aqui, gente? Se você respondeu zero na sua casa, se você pensou em zero, respondeu corretamente. Ora, a quem é o a? A é 4. Então, ó, 4 vezes algum número que é elevado ao quadrado dá igual a zero. Que número é esse? Só pode ser zero. Vamos provar aqui? Fica assim, ó. Resolvendo ela, fica x ao quadrado igual a zero no segundo membro. Como o 4 multiplica, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado igual 0 dividido por 4 é 0. Como aqui é potência, a gente passa para o outro lado como raiz quadrada de 0. Então, qual é a raiz quadrada de 0? 0. Pronto. Solução x igual a 0.
Mas se você já tivesse entendido e aplicado essa propriedade que eu acabei de citar para vocês, essa ideia de que num produto de dois números cujo resultado é zero, um deles pelo menos tem que ser zero, você já teria colocado a resposta x igual a zero. Porque se o a é 4, lógico que o x tem que ser zero, porque 4 vezes 0 dá 0. Ok? Muito fácil o primeiro caso. Então, chegou no primeiro caso aqui, a x ao quadrado igual a 0, quanto é que é o valor de x? Automaticamente bote 0. Segundo caso, nós temos aqui agora ax ao quadrado mais bx igual a 0. Nesse caso, nós temos que a jamais é 0, isso nós já sabemos de cara. Além do a, b, como ele aparece, b também não pode ser 0 aqui nesse segundo caso. Porém, c é igual a 0. Por isso que ele não aparece. Só estou vendo o a e o b porque o c é igual a 0. Tá certo, gente? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vai ficar da seguinte maneira, ó. Vou explicar para vocês qual é o processo, tá? O processo é o seguinte, eu vou fazer com a expressão, vou fazer esse processo com a expressão, depois eu aplico no exemplo, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, quando você encontrar uma equação do segundo grau incompleta do coeficiente c, no qual está faltando c, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Vamos fatorar. Lembrar do oitavo ano e fatorar colocando o fator comum em evidência. Fator comum em evidência. Fatorar pelo fator comum. Nunca vi isso, viu? E se você estudou comigo ano passado, fui eu quem explicou esse conteúdo para você. Tá? Então, como é que fica? Se a primeira etapa é fatorar, como é que vai ficar? Vou repetir aqui a equaçãozinha, a forma geral. Ax ao quadrado mais bx igual a 0. Fator comum é uma incógnita, é uma letra que se repete em todos os fatores, em todos os termos da expressão algébrica, nesse caso da equação. Então, no primeiro termo aqui, que é ax ao quadrado, nós temos x e a. No segundo termo, que é bx, nós temos x e b. Quem é que se repete? X. Então, ele vai ser o fator comum. Lembrando, fator comum deve ser aquele de menor expoente. X ao quadrado e x, quem é que você escolhe? Como fator comum é o x. Então, vamos fatorar. Fica assim. X, olha, colocar em evidência é multiplicar esse x, que é o fator comum, pela divisão de cada um desses termos por x. No caso, aliás, pelo fator comum. Então, fica x, quem é esse x? É o fator comum, vezes, abre parêntese. Vamos fazer duas divisões agora. Ax ao quadrado dividido por x. Eu não posso dividir o a, então fica a. X ao quadrado dividido por x, fica apenas x. Mais, dividido por mais dá mais. Bx dividido por x, corta o x com o x, ficando apenas b. Fecha parêntese, igual a 0. Olhe, primeira parte já foi feita, que era fatorar pelo fator comum em evidência. Colocando o fator comum em evidência. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos lembrar daquela ideia que eu lancei no primeiro caso, de que, olha aqui, ó, se dois números multiplicados dão igual a 0, é porque um deles tem que ser igual a 0. Pelo menos um deles, quando eu digo pelo menos, é no mínimo um deles. Então, como é que fica aqui, ó? Segundo caso é igualar cada fator, que é fator, é cada um dos termos, né, cada um dos elementos da multiplicação, é chamado fator. Pode ser entendido como fator. Igualar cada fator a 0. Tá? Igualar cada fator a 0. O que significa isso?
Quem são os fatores nessa nossa expressão fatorada? Primeiro fator é cada um, não diz que é cada um dos elementos que estão sendo multiplicados? Então, este aqui é um fator, vou chamar ele aqui de fator 1, ou de primeiro fator, é o x. O segundo fator é quem está dentro do parêntese. Pronto. Primeiro fator, x. Segundo fator, todo mundo dentro do parêntese. É o segundo fator. Então, como é que vai ficar? Muito fácil. Ó. Primeiro fator é x igual a zero. Automaticamente, você já tem a sua primeira solução da equação. Como assim primeira? Lembrando da aula anterior que foi dito que nós temos no máximo 2 soluções de uma equação de segundo grau. Lembrem disso. Então, primeiro, nesse caso, né, faltando o C. Então, primeira ideia, fatorar, fatoramos. Igualar cada fator a zero. Primeiro fator é x, x igual a zero. Quem é o segundo fator? AX mais B igual a zero. Pronto. Lógico que aqui você vai ter que resolver, né? Eu vou deixar assim. Poderia até resolver, mas eu quero só mostrar para vocês como é que faz. Lógico, você tem que resolver essa equação, que é a terceira etapa. Ó. O terceiro caso, aliás, a terceira etapa é resolver a equação que está dentro do que foi a segunda equação que foi colocada dentro, de acordo com o parênteses, né? Resolver a equação que ficou. No caso, essa aqui não precisa resolver, né? X igual a zero já é certeza. Isso aqui você já pode entender como é a primeira solução. Primeira solução das duas que nós temos. Primeira solução é zero. Certeza ser zero. A segunda solução é justamente você encontra após resolver a equação. No caso, a equação ax mais b igual a zero. Se a gente fosse resolver, ficaria assim. Ó. Ax igual a 0 menos b. Ax igual a menos b. Se a gente fosse resolver. X igual a menos b sobre a. Seria, no caso, a resposta da nossa ideia aqui, né? Se a gente fosse resolver essa equaçãozinha de acordo com o que está. Aí aqui nós teríamos a segunda solução. Pronto, está feito o processo, é este aí, tá? Então, a primeira solução é o primeiro fator igual a zero, e a segunda solução é a resolução da equação, pegando a equação que estava dentro do parênteses, né, a expressão dentro do parênteses, igualando a zero, e em seguida resolvendo esta equaçãozinha. Ok? Vamos para o exemplo de fato. Pronto. O exemplo é o seguinte. 6x ao quadrado igual a 5x. Professor, isso aqui é uma equação de segundo grau? É sim. Porém, parte final da nossa aula passada, aula 19, foi ensinada a ideia de redução. Reduzir uma equação a menor possível, né? Então, antes da gente começar, a gente tem que reduzir essa equação, deixando ela na forma geral. Então, o que é que a gente vai fazer? Inicialmente, vamos reduzir. Ficando como? 6x ao quadrado, esse 5x ele é positivo, vem para o primeiro membro menos 5x e igualar a zero. Pronto. Acabei de reduzir, não tem mais que somar ninguém, não dá para somar, que os termos não são semelhantes, e ainda igualei a zero, deixando na forma geral. É isso que eu estava procurando. Pronto, agora vamos resolver. Percebam vocês que recaiu justamente no segundo caso. Ó, como é que a gente sabe disso? Quem é o segundo caso? É quando nós temos ax ao quadrado mais bx igual a zero. Olha aí, ó. Está faltando o coeficiente c, que é o termo independente, justamente. Então, é segundo caso. C, nesse caso, é igual a zero. Quanto é que vale A? Se eu perguntasse a vocês os coeficientes, quem seria o A? A é 6 e o B, menos 5. B igual a menos 5, tá? Isso aqui só foi uma observaçãozinha, que é a forma geral para vocês verem que tem tudo a ver. Pronto, o que é que a gente vai fazer agora? Aqui do lado, ó.
Vamos, primeira etapa, relembrar qual é a primeira etapa? Fatorar pelo fator comum. Então, vamos à fatoração. Quem é o fator comum? Ora, aqui tem um 6x ao quadrado, aqui eu tenho menos 5x. 6 e 5 são diferentes, nenhum é divisor do outro, né? Então, só sobrou a incógnita, x. Então, o fator comum aqui é x ou x ao quadrado? É o de menor expoente, portanto, x. Vezes, abre parêntese, vamos efetuar duas divisões. 6x ao quadrado dividido por x, fica 6. X ao quadrado dividido por x, x. Menos dividido por mais dá menos. 5x dividido por x, cancela o x com o x, ficando apenas 5. Igual a zero. Pronto, a primeira parte já foi cumprida. Vamos para a segunda parte, que é igualar cada fator a zero. E assim determinamos a primeira solução, né? Pronto, quem são os dois fatores, gente? O primeiro fator é x. O segundo fator é a expressão dentro do parêntese. No caso, 6x menos 5. Então, para cada um deles, nós vamos igualar a zero. Então, vai ficar assim, ó. Primeiro, x, que é esse cara aqui, igual a zero. Pronto. Com isso, nós já temos a primeira solução. Já temos a primeira solução das duas que a gente vai encontrar. Perfeito. Quem é o segundo fator? É 6x menos 5. Então, vamos pegar ele aqui embaixo, ó. 6x menos 5 também igual a zero. Por quê? Porque se dois números multiplicados têm como resultado zero, é porque ou o primeiro número é zero, ou o segundo número é zero, ou pode ser os dois, né? Então, vai ficar como? Igualamos aqui, vamos isolar o 6x igual a zero. Esse cara negativo vem para cá, mais 5. 0 mais 5 vai dar 5. X, como está multiplicando com 6, vai ficar isolado x igual a 5 sobre 6. Pronto. Então, quem é aqui no caso é a segunda solução. Tem uma terceira? Lógico que não, né? Então, chamamos a equação do segundo grau, só temos duas. Aí a solução você pode representar da seguinte maneira. X igual a 0 ou x igual a 5 sextos. Pronto, ok? Se a gente fosse representar a resposta, ficaria assim. Tá? Então, segundo caso. Depois a gente passa um outro exemplo dele, tá certo? Vamos para o terceiro caso. Gente, está aí o terceiro caso. Temos aqui ax ao quadrado mais c igual a zero. Aqui nós temos com certeza que o a não pode ser zero. Quem mais não é zero? C. C não é zero, porque ele apareceu, mas o B não apareceu. Então, B que é igual a zero. E o C também não pode ser zero. Nesse caso aqui, não. Olha o formatozinho. Ax ao quadrado mais c igual a zero. Se vocês encontrarem uma expressão algébrica ou uma equação que tenha este formato, quando reduzida, é porque ela é uma equação do segundo grau incompleta do terceiro caso. Ou seja, está faltando B. B, no caso, ele não aparece. Ó. Se ele aparecesse, seria BX. Ele não está aqui? Tá? Então, não aparece. Vamos para o exemplo que também não tem complicação aqui, não. É muito simples o entendimento. Vamos lá para essa expressão. Menos 2x ao quadrado mais 18 igual a zero. Como é que a gente sabe que é do terceiro caso, professor? Porque é importante você identificar, tá? Quando forem resolver, não vai ter lá, não irá ter no exemplo, ou não terá no exemplo, na questão, dizendo assim, isso aqui é do primeiro caso, isso aqui é do segundo. Não, vocês é que tem que saber identificar. Se tiver faltando B,
como aqui nessa situação, com certeza é do terceiro caso. Se estiver faltando C, é do segundo caso. É ax ao quadrado mais bx igual a zero. Se estiver faltando B e C, é do primeiro caso. Só vai ter ax ao quadrado igual a zero. Então, tem que identificar para saber se posicionar e qual é escolher a maneira correta, né, para resolver a questão. Então, vai ficar assim. As que não tem dificuldade, aqui já está reduzida, tá certo? Já está no formato. No caso, A é menos 2, B é 0 e o C, 18. Tá? Então, como é que vai ficar aqui? Muito simples, ó. Passa esse 18 para o segundo membro, com o sinal trocado, com a operação inversa, menos 18. Como menos 2 multiplica com x ao quadrado, vamos ter x ao quadrado igual a menos 18 dividido, cuidado. Como o que muda, o que inverte é a operação, o sinal aqui não precisa inverter ele não. Tá certo? Então, ele vem para cá com menos 2. Portanto, x ao quadrado é igual. Menos dividido por menos dá mais. 18 dividido por 2 dá 9. E agora, professor? Fácil, ó. Fica como? X igual. Como esse cara é potência, ele vai para o outro lado como raiz quadrada de 9. Porém, nós estamos lidando com a equação do segundo grau. Então, ela tem no máximo duas soluções, lembra? Portanto, você tem que colocar mais ou menos. Isso aqui porque é equação. Mais ou menos raiz quadrada de 9. Quanto é a raiz quadrada de 9? 3. Então, vai ficar mais ou menos 3. Pronto. Então, de maneira geral, temos que x igual a menos 3 ou x igual a 3. Tá certo? Então, de maneira geral, é isso. Professor, tem algum exemplo que eu precise reduzir, no caso 3? Tem. Vou passar aqui um outro exemplo, rapidinho. Temos a seguinte equação. 2x ao quadrado menos 3 quartos igual x ao quadrado mais 1 quarto. Vixe, professor, e agora? Cuidado. Bora. Mas você já vem estudando adição e subtração com frações, com números racionais, desde o 5º ano. Então, viram no 6º, no 5º, 6º, 7º, no 8º e veio no 9º. Vão continuar vendo no ensino médio, se Deus quiser, quando todo mundo estiver lá. Quem for fazer faculdade na área de cálculo, né, que precise de cálculo, vai continuar vendo, não tem como escapar. Tá? Então, primeira coisa, você tem várias opções de resolver essa questão aqui. Porém, a maioria desses caminhos, se não todos, recaem sobre a ideia de MMC, né? Aqui, calcular o MMC é fácil porque eles são iguais. E outra, tem uma coisa que pode até facilitar a sua vida. Ó. A gente nem vai precisar calcular o MMC, que a primeira coisa que a gente poderia observar era isso. Fazer aquela divisão pelo de baixo, multiplicação pelo de cima. Mas observe direitinho esse exemplo. Vamos fazer umas jogadas aqui antes da gente começar a resolução em si, né? Preste atenção. Vamos logo pegar os termos semelhantes para facilitar a nossa vida. Ó. Observe como é que fica. 2x ao quadrado, como vai ficar bem fácil e o seu medo vai diminuir. Quem é que é semelhante a 2x ao quadrado? É quem tem a mesma parte literal que ele. Ou seja, x ao quadrado. Aqui também tem x ao quadrado. Como ele está no segundo membro com o sinal positivo, ele passa para o primeiro menos x ao quadrado. Primeira coisa foi isso que a gente fez. Vamos deixar na forma reduzida, né, pessoal? Igual a zero. Então, ó, menos 3 quartos, eu repito também. E esse mais 1 quarto é semelhante ao menos 3 quartos, porque os dois são números, né? São coeficientes. Então, se ele é positivo, ele vem para cá negativo, ou seja, subtraindo, nesse caso, né? Igual a zero, porque é uma equação, tem que ser igual a zero no final dela. Pronto, olha como ficou bem tranquilo, ó. Não é para você ter medo, não. Ficou muito fácil agora. 2x ao quadrado menos x ao quadrado.
2 menos 1 dá 1. X dá x ao quadrado. Positivo porque o sinal do maior módulo é o do 2. Mais 2 é maior do que menos 1. Aliás, não é maior, está mais próximo do zero, né? Mais distante, desculpa, né? Que tem maior módulo. Então, x ao quadrado. E aqui, ó, vamos repetir para a gente entender direitinho. Menos 3 quartos, menos 1 quarto. Olha aí, quem enxergou essa saída, antes de utilizar a ideia de MMC, se deu bem. Sabe por quê? Ó, porque vai ficar muito tranquilo agora. X ao quadrado, repete, vamos resolver essa fraçãozinha, essas duas frações? Pode resolver? Claro que pode. Ora, quando os denominadores são iguais, o que é que a gente faz, meu povo? A gente repete o denominador, lembra disso? Soma ou subtrai os numeradores. Então, vai ficar menos 3 menos 1. Menos 3 menos 1 igual a 0. X ao quadrado é igual... igual não, né? Quanto é menos 3 menos 1, o que é que a gente vai fazer? Se os sinais são iguais, a gente repete o sinal e soma. 3 mais 1, 4. É menos 4 sobre 4 igual a 0. Sem calcular o MMC nesse caso, ó. Aí fica menos 4 dividido por 4. Quanto é que dá menos 4 dividido por 4? Dá menos 1 igual a 0. Tá? Então, menos 4 dividido por 4 dá menos 1. E agora, chegamos no nosso terceiro caso. Ax ao quadrado mais c igual a 0. Quem é o A? 1. O C, menos 1. Então, vai ficar como aqui? Já vimos como resolver no exemplo anterior. Fica x ao quadrado igual, passa esse menos 1 para o outro lado. Vai ficar mais 1. E agora, se é potência, vamos tirar a raiz quadrada, né? Vai ficar x igual a mais ou menos, porque é uma equação do segundo grau, tem duas raízes, mais ou menos 1. Então, a solução é x igual... Quanto é a raiz quadrada de 1? É 1, mais ou menos 1. Ou x igual a menos 1, ou x igual a mais 1. Certo? Então, aqui é o terceiro caso. A gente poderia ter feito pelo MMC? Sim, poderia. Com certeza sim. Mas aqui no caso a gente mexeu organizou, né, trazendo os termos semelhantes e vimos que facilitou, evitou que a gente fizesse aquele processo de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Que também poderia ter sido utilizado, lógico, né? Vamos agora para um exemplo extra que eu quero passar para vocês, tá? Preste atenção. Tá aqui o nosso exemplo extra. É um exemplo, é uma aplicação, né, em uma situação problema, envolvendo a equação do segundo grau incompleta. Não tem como a gente saber de cara incompleta se é de B ou é de C, ou dos dois. Tem que fazer primeiro o que ele está pedindo aí. Então vamos ler o enunciado e aí nós saberemos se é do A, desculpa, se é incompleta de B, se é incompleta de C, ou se é incompleta dos dois, né? Vamos ler aqui o enunciado. Sabendo que os polígonos, aqui dois polígonos, um retângulo e um triângulo, têm medidas de área iguais, ou seja, as áreas de cada um deles aqui dos dois é a mesma, tem o mesmo valor, a mesma medida. Determine. Na letra A ele quer saber o valor de x. Na letra B, quanto medem as áreas. Na letra C, quanto medem os perímetros dos dois polígonos. Ok? E aqui dá até para a gente aplicar outra ideia, daqui a pouco a gente vai lembrar dela, né? Ver se vocês estão lembrando para calcular o perímetro do triângulo. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer a letra A. Vamos fazer ela aqui em cima, tá? Letra A. Para ver se o espaço dá para fazer as três. Pronto. Se ele diz que o mais importante no enunciado foi que as medidas das áreas são iguais. Quer dizer o quê? Que a área, ou seja, a superfície do retângulo, que é este, é o que está interno a ele, tem a mesma medida da superfície deste triângulo. Que eu pergunto a vocês agora, que triângulo é este? De acordo com os ângulos, é um triângulo retângulo. Ok?
Então, vamos lá. Se eles têm as medidas iguais de área, quer dizer o quê? Presta atenção. Quer dizer que a área do retângulo é igual à área do triângulo retângulo, que aí está. Sabendo disso, vamos substituir essas ideias aqui pelas áreas deles, né? Tá bom? Qual é a fórmula da área do retângulo, gente? Vocês lembram? Ó, a área do retângulo é calculada pela base vezes a altura. Todo mundo lembra disso, né? Igual. Quanto mede a área de um triângulo? Se ele é retângulo ou não, né? Mas se eu conheço a altura de um triângulo, que no caso a altura é este segmento, então se nós conhecemos a altura de um triângulo, independente se ele é retângulo ou não, nós utilizamos a regrinha da formulazinha do triângulo, que é o seguinte, ó, base vezes a altura, porque eu conheço a altura nesse caso, dividido por 2. A gente estudou isso aqui no começo desse ano. Foi demonstrado que a maioria das fórmulas dos outros polígonos surgem do retângulo. Ó, do retângulo, base vezes a altura. Do triângulo, mesma coisa do retângulo, base vezes a altura, só que dividido por 2. A gente explicou lá por quê. Né? Basta você completar aqui a imagem, ó, forma um triângulozinho aqui. Ó. Então, foi dividido, desculpa, forma um retângulo, né? E esse retângulo foi dividido ao meio, em 2 triângulos, tá? Lembrando, né? Lógico. Então, vamos lá. Eu tenho as medidas dessas áreas? Ainda não. Vou calcular agora quanto vale a base e a altura, tanto do triângulo quanto do retângulo, para eu poder substituir nessa regrinha aqui. Ó. A gente vai substituir nesta regra. Então, vamos calcular aqui acima a área do retângulo. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Gente, importante ressaltar aqui, não posso deixar de ressaltar que quando a gente fala em altura, a altura é o segmento que forma ângulo reto com a base. Isso é a altura. Então, pode ser esse aqui, pode ser este outro segmento aqui, que é perpendicular à base. Perpendicular é outra palavra que quer dizer forma ângulo reto, né? Ok? Então, a base, é lógico, está fácil descobrir a base, 2x. Então, vai ficar a área desse retângulo é igual a B, que é 2x, a base, vezes, quanto é que mede a altura? A altura é este segmento, x menos 1. Abre parêntese, com certeza. Então, a área desse retângulo é igual. Como é que a gente faz para resolver agora, gente? Lembre-se, é a multiplicação de um monômio por um binômio. Então, ó, quem está fora multiplica por todos dentro do parêntese. Então, a gente vai ter o seguinte, 2x vezes x, 2x ao quadrado, 2x vezes menos 1, menos 2x. Pronto. Aqui nós temos a área do retângulo, tá certo? A gente poderia fatorar ela se quisesse. Perda de tempo. Se a gente fatorasse aqui, iríamos voltar para cá. Para essa condição aqui. Então, no momento, não vou deixar ela assim, tá? A área do retângulo. 2x ao quadrado menos 2x. Tá aqui, vou circular ela. Esta é a área do retângulo. Vamos agora calcular a área do triângulo, que é um triângulo retângulo, né? Como já foi dito, a altura dos triângulos ou de qualquer outro polígono é o segmento perpendicular à base. Então, a base está aqui x mais 2, a altura é logicamente que é x. Lembre-se, nos triângulos retângulos, a altura sempre é representada por um dos catetos. A altura e a base são os catetos, no caso, né? Catetos são os ângulos, os lados que formam o ângulo reto. Vamos calcular aqui a altura, aliás, a área do triângulo. Lembrando, a formulazinha, vimos ali acima, é o que? Base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base do triângulo? X mais 2. Então, vai ficar a área igual a x mais 2 vezes, quem é a altura? X. Aí que mora o perigo. Como ele colocou primeiro B, e o B é um binômio, x mais 2, alguém pode deixar assim.
Cuidado, gente. Isso aqui é uma coisa para testá-los, tá? Tem que colocar o parênteses também. É o x mais 2 multiplicado pelo x, não apenas o 2. Dividido por 2. Continuando aqui embaixo, a área é igual. Mesmo jeitinho, ó, quem está fora, multiplica pelos dentro, de dentro do parênteses, né? Então, fica x vezes x e depois x vezes 2. Duas multiplicações nós vamos realizar. X vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 2 dá mais 2x sobre 2. Pronto, esta é a área do triângulo, tá certo? Vamos continuar aqui embaixo, que aqui de fato não vai dar para a gente resolver, né? Então vai ficar a letra A aqui, trazer para cá essas informações. Vou circular aqui a área do triângulo retângulo, tá aqui ela. E vamos agora resolver. Então, a área do triângulo, aliás, a letra A, que é o valor de x, vamos descobrir agora. Como já foi dito, a área do retângulo é igual à área do triângulo. Dessa forma, como é que vai ficar aqui, gente? Quanto foi a área do retângulo? 2x menos 2x ao quadrado menos 2x. Então, ó, 2x ao quadrado menos 2x é a área do retângulo. Igual, bote o igual. Qual foi a área do triângulo? Está aqui ela, circulada. X ao quadrado mais 2x sobre 2. Um detalhezinho importante. Professor, posso cortar esse 2 com esse 2? Não. Por que que não? Vá pensando aí. Eu tenho certeza que alguém já pensou na resposta. Porque não é multiplicação. Nós temos uma adição. Então, está proibido. Só é aceito quando é multiplicação. É a exclusividade da multiplicação. Pronto. Aqui a gente pode resolver por proporção. Você lembra da ideia de proporção? Lembrando da ideia de proporção, a gente, lembrando aqui embaixo tem 1, né? Só para a gente lembrar, como é que ficaria a proporção? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá? Então, como é que ficaria? Vamos fazer aqui do lado. Vai ficar, olha, presta atenção. Fica 2, olha aí, primeiro 2 vezes, tanto faz para onde você começa. Vou começar pelos extremos. 2 vezes quem, ó? 2x ao quadrado menos 2x igual, agora o produto dos meios. Gente, o 1 não é o elemento neutro da multiplicação. Portanto, qualquer valor multiplicado por 1 é o próprio valor, e nunca o 1. Eu não sei se for multiplicado pelo 1 vezes 1, né? No único caso. Então, ó, x ao quadrado mais 2x vezes 1 dá o próprio x ao quadrado mais 2x. Fazendo isso, gente, nós evitamos de novo de trabalhar com MMC. Percebendo que isso aqui é uma proporção. Proporção é uma igualdade de duas razões, ou de duas frações. Então, a gente percebeu isso e multiplicou logo em x, né? Evitando isso de ter que calcular o MMC, dividir por debaixo, e aí vai. De novo, encontramos um produtozinho de um monômio por um binômio. Ó, de fora vezes o de dentro. Para eliminar esse parêntese. Duas multiplicações. 2 vezes 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado. 2 vezes menos 2x dá menos 2 vezes 2, 4x. E agora igual x ao quadrado mais 2x. Continuando aqui na frente, vamos agora juntar os termos semelhantes. Então, vai ficar 4x ao quadrado. Quem é semelhante a ele no segundo membro, né, o mais x, então vai ficar mais x ao quadrado, fica menos x ao quadrado. Quem é semelhante ao menos 4x? É o mais 2x, então vai ficar menos 4x. Se ele é mais 2x, passa para o primeiro membro com menos 2x igual a zero. Por que igual a zero? Porque se a gente igualou, aliás, se a gente está reduzindo uma equação do segundo grau, a gente obrigatoriamente tem que colocar igual a zero, para encontrarmos a forma geral dela, né?
Fazendo agora as reduções, as simplificações, né, dos valores semelhantes. 4x ao quadrado menos x ao quadrado, 3x ao quadrado. Menos 4x ao quadrado menos 2x, menos 6x igual a 0. E agora, pessoal, recaiu em qual? Ó, pronto, não dá mais para reduzir aqui, né? Já fizemos as continhas, não dá mais para reduzir. Recaímos em qual situação? Primeiro caso, segundo caso ou terceiro caso? Vamos ver, né? O que é que a gente tem? Nós temos o coeficiente a, que é 3, então vai ter, ó, ax ao quadrado, com certeza a gente tem que ter. O a não pode ser 0. Quem é que está junto do x, né? O b. Perfeito, então, ó, mais bx igual a 0. Eu não tenho c, então nós recaímos em qual caso? No segundo caso. Não temos o coeficiente c, ou seja, quando ele é 0. Isso aqui só é uma observação, tá bom? Não é para colocar isso aqui, não. Só estou dando uma observação para vocês que todo este contexto que foi feito das áreas do retângulo e triângulo serem iguais, chegamos a esta equação. Fizemos todo este percurso e acabamos encontrando uma equação do segundo grau incompleta, na qual está faltando o coeficiente c. Terminamos? Não. Na letra A ele quer descobrir o valor de x, já que é o segundo caso, primeiro fatorando, não é assim? Depois que a gente escolhe o fator comum, que é o de menor expoente, no caso do x, né? Vamos dividir. 3x ao quadrado dividido por x é 3x. Menos dividido por mais dá menos. 6x dividido por x é 6. Tudo isto igual a 0. É assim que a gente faz, né? Primeira parte, fatorar. Segunda parte, igualar cada um dos dois fatores. Quem são os dois fatores aqui? O primeiro fator é x, o segundo fator 3x menos 6. Igualar cada um deles a 0. Então, vamos lá. Primeiro, x igual a 0, e vamos ter a primeira solução. Segunda solução da equação, não é do problema. Já eu explico qual é a diferença. Segunda solução, 3x menos 6, que é o segundo fator, também igual a 0. Vamos fazer o que agora? Vai ficar 3, resolve a equação, né? 3x igual, era menos 6, vem para cá, mais 6. Como 3 multiplica com x, vai ficar x igual a 6 dividido por 3. X é igual a 2. Pessoal, a gente está trabalhando com medida de comprimento. Como assim medida de comprimento? X, por exemplo, aqui o x representa o comprimento do lado da altura desse triângulo. O valor de x mais 2 representa a medida da base desse triângulo. 2 vezes o valor de x representa o comprimento dessa base no retângulo. O valor de x menos 1 representa a altura do retângulo. O que é que eu quero dizer com isso? Aqui é uma situação problema. Não é uma resolução de uma equação por si só para resolver. Não. Aqui é uma situação problema. Então, e envolvendo comprimento. Portanto, tem que fazer sentido as respostas que a gente encontra. Se o x é igual a 0, este comprimento existe? Lógico que não. E esta base aqui também não vai existir. Por quê? Se o x é 0... 2 vezes 0 dá 0. Se é 0, não existe comprimento. Portanto, gente, esta solução igual a 0, ela é impossível. Nesse contexto, ela é impossível. No contexto. Ela é solução desta equação incompleta do segundo grau. Ela é solução dela. Porém, na nossa questão, esse 0 não serve para nada. Portanto, o valor de x vai ser 2. Este é o valor de x. Então, a letra A, a resposta, x igual a 2. Tá certo? O que é que ele quer saber na letra B? Ele quer saber quanto medem áreas e perímetros. Aliás, áreas na letra B e perímetros na letra C. Então, para isso, nós temos que saber quanto medem os lados, né? Vamos fazer de cabeça aqui a medida dos lados?
Ora, se o x vale 2, preste atenção, o x vale 2. A altura desse triângulo, então, mede 2. Vou botar ele aqui, ó, 2. Tá até um círculozinho, a altura do triângulo. Quanto é que mede a base do triângulo, se eu sei que o x é 2? 2 mais 2, 4. A base mede 4. Tá? Vamos agora para o retângulo. Se o x vale 2, quanto mede a altura desse retângulo? 2 é o x menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então, a altura é 1. Quanto mede a base, se eu sei que o x vale 2? E aqui é 2 vezes x, né? Então, fica 2 vezes 2, 4. A base mede 4. Então, no retângulo, a altura 1, base 4. No triângulo, a altura 2, base 4. Aqui, assim fica fácil a gente descobrir, né? A altura e as áreas. Lembrando, como as áreas são iguais, se eu descobrir a área do retângulo, também vai ser a mesma área do triângulo. Lembra disso? Vamos ver, ó. Ele falou que as áreas são iguais, né? Então, quanto é que mede a área do retângulo? Vamos fazer de cabeça aqui esse cálculo. E dá, professor, dá. Tá aqui a fórmula, ó. A área, né, base vezes a altura. Então, a área do retângulo da figurinha aí, se a base mede 4 e a altura mede 1, 4 vezes 1, a área do retângulo vai ser 4. Que é também igual à área do triângulo, porque ele falou que os dois medem, tem medidas de área igual. Então, ó, quanto é que mede a área das duas figuras, de cada uma delas? 4 unidades de área. Quanto mede o valor de x? A gente viu que mede 2, né? Então, a área das figuras medem 4 unidades de área. E o valor de x é 2. Letra A, 2. Letra B, 4 unidades de área. Cada uma das figuras. 4 e 4. Na letra C, ele pede o perímetro. Para quem não entendeu a letra B, vou tentar fazer ela aqui de novo, que era as áreas, né? Áreas. Ó, a área do retângulo, a área dessa figura, a parte interna dela, é base vezes a altura, né? Então, a base é 4, a altura é 1. Então, quanto é que dá 4 vezes 1? Dá igual a 4. A área igual a 4. Como ele disse no enunciado que as áreas são iguais, então a área do quadrado é mesmo do triângulo. Querem provar? Vamos provar aqui. A área do triângulo, fazer ela aqui. A área é igual a base vezes a altura sobre 2. Lembra? Se a base é 4, a altura é 2, dividido por 2. 4. Aqui eu posso, como é multiplicação, eu posso usar aquele artifício de cancelar. Ó. Então ficou a área igual a 4. Lógico. Já sabíamos que as áreas eram iguais. Perfeito. Então a área do retângulo é 4. A do quadrado do triângulo também é 4. Na letra C ele quer saber os perímetros. Tá? Vamos lá, começar o perímetro, P maiúsculo, do retângulo. Perímetro, a gente já conhece, a ideia dele é a soma de todas as medidas dos lados de um polígono. Se um retângulo tem 4 lados, tem que somar as 4 medidas, mesmo que só apareçam 2. Então, como só aparecem 2, eu posso utilizar essa relaçãozinha, ó. 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Lembre dessa relação, por favor, quando estiver fazendo o perímetro de um retângulo, tá certo? Porque ela nos ajuda muito. O aluno que só vê essas duas ideias aqui, ele só quer somar 4 mais 1 botar 5. Não. Se ele lembrar dessa regrinha, que é 2 vezes o tamanho da base mais 2 vezes a altura, ele não erra, porque ele só enxerga esses dois valores, né? Ele não consegue definir isso aqui. Tem gente que não consegue enxergar esses dois valores aqui, que se repetem. Então, se ele não vê isso, mas se ele decorar essa ideiazinha, aprender ela, basta substituir e está resolvido. Então, vai ficar o perímetro desse retângulo é igual. Quanto é que mede a base? 4 mais 2 vezes a altura, que mede 1. Então, o perímetro, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Perímetro do retângulo é 8 mais 2, 10 unidades. Ele não deu medida de unidade nenhuma, né? Então fica assim, apenas 10 de unidade, né? Vamos agora para o perímetro do triângulo, e ele é um triângulo retângulo.
Pessoal, para a gente descobrir o perímetro desse triângulo, vamos precisar das 3 medidas dos lados, né? Temos a base, temos aqui a altura, mas esta outra medida, vamos ver se todo mundo recorda o nome dela. Como é que se chama esse comprimento em todo triângulo retângulo? É a hipotenusa. Hipotenusa. Eu tenho essa medida? Não. Como é que eu vou calcular o perímetro se eu desconheço a hipotenusa? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir a hipotenusa. Por quê? Porque para calcular o perímetro do triângulo, eu preciso somar as 3 medidas dos lados. Então, vamos começar pela hipotenusa. Então, vamos lá. Calcular a hipotenusa através de quê, gente? Do Pitágoras, né? Calcular a hipotenusa por Pitágoras. Eu vou chamar aqui apenas de Pitágoras, mas entenda que é teorema de Pitágoras. Vamos lembrar aqui o que é que diz o teorema de Pitágoras. Diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos, né? Catetos são os lados que formam um ângulo reto, são os lados perpendiculares. Hipotenusa é o maior lado no triângulo retângulo, sempre oposto ao ângulo reto. Está aqui o ângulo reto, o lado que está oposto a ele é a hipotenusa. Então, vamos lá. A hipotenusa não sei, vou repetir aqui o A ao quadrado. O B é o segundo lado maior, no caso 4 ao quadrado. O C, 2 ao quadrado. Então, a hipotenusa é 4 ao quadrado, 16. 2 ao quadrado, 4. Então, A ao quadrado é igual a 20. Agora, lembre-se, aqui não é equação, tá? É só a descoberta da hipotenusa. Então, basta fazer raiz de 20, que dá para simplificar. Por quê? Porque 20 não é igual a 4 vezes 5. Lembra disso? E quem é o 4? 4, professor, em potência é 2 ao quadrado vezes 5. Olha aí, ó. Tá? Se é 2 ao quadrado, a gente pode, sabendo que, primeira propriedade dos radicais, se o expoente do radicando é igual ao índice, ele vai para fora, a base, né? Então, A é igual a 2 raiz de 5. Pronto. Esta é a medida da hipotenusa. Voltando aqui no desenho. Base 4, altura 2, hipotenusa, vou colocar ela aqui agora, 2 raiz de 5. É a medida desse terceiro lado, 2 raiz de 5. Portanto, o perímetro é o perímetro desse retângulo, né? Tá? Vamos calcular. P do triângulo retângulo, né? Perímetro. É a soma das medidas dos 3 lados. Então, vamos lá. Vai ficar 2 raiz de 5 mais 4 mais 2. 2 raiz de 5 mais 4 mais 2. Tem gente achando difícil, mas vai ser muito fácil. Eu não posso somar esse 2 raiz de 5 com ninguém, né, gente? Não tem nenhum outro raiz de 5 para somar. 2 mais 4, 6. Pode ficar assim. 2 raiz de 5 mais 6, ou, como é uma adição, a ordem das parcelas não altera o total, né? Não altera a soma. 6 mais 2 raiz de 5. Pode ser também assim. Ou ainda, calculando, se ele pode pedir para fazer esse cálculo, né? Calculando a raiz quadrada de 5, nós teríamos 2 vezes. Então, nós temos aqui, vamos pegar a partir dessa ideia aqui, ó, tá? 2 raiz de 5 é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 5. Vamos calcular aqui, como raiz de 5 é um número irracional, ele não tem raiz exata. Então, a gente pode encontrar a raiz aproximada, ó, 5, e clica no botãozinho relativo à raiz, que é esse símbolozinho radicalzinho que a gente já conhece. Deu o que aí? Vamos colocar por uma casa decimal, 2,2. Então, vai ficar 2 vezes a raiz de 5 aproximada é 2,2 mais 6. Portanto, o perímetro, uma outra opção é 2 vezes 2,2 dá 4,4
mais 6. Portanto, uma outra opção é, somando aqui, 4,4 mais 6 dá 10,4 unidades. É uma outra possibilidade de cálculo de perímetro, porque pode ser que no exemplo ele peça, deu o valor decimal, né, em forma decimal, então você tem que fazer isso aqui, tá bom? Então esta foi a nossa aula, obrigado, façam as atividades, tchau!